aconteceu Bom comigo dia. ontem, com aquela palavra de ontem, eu disse, meu Deus, eu não conseguia dormir. Eu fui dormir às quase 4 horas da manhã. E Deus falando, ministrando ao meu coração. Foi algo assim muito tremendo ontem, de Deus, né? Então vamos lá no texto de 2 Samuel, essa historinha aí vocês já conhecem, né, de Davi. Mas vamos ver aqui o que Deus tem para nós hoje. Diz assim a palavra. 2 Samuel 12, de 1 a 10. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescia. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e o gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: és tu o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor e os em teus braços. E também te dei casa de Israel e de Judá. E se isso for pouco, eu teria acrescentado mais tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomasse por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Amém? Aí o Davi, né, como eu passei o dia inteiro pensando naquela palavra de ontem, né, do Jojo, a gente vai pegar uma carona aí nessa palavra. Temos aqui Davi, a história que vocês já conhecem, e Davi faz algo, aos olhos de Deus, muito desagradável, muito desrespeitoso, muito louco, muito doido que Davi fez, né? E achou que o negócio ia ficar por isso mesmo. Né? Tava tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, o homem morreu, a mulher já era dele, os filhos, o menino nasceu, morreu, ele jejuou, orou, e ficou tudo bem. Aí um dia Deus diz assim: então vai lá, conta uma historinha para Davi, traz para ele, refresca a sua memória, traz para a sua memória o que de fato aconteceu. Aí Natã obedeceu e foi. Natã contou a historinha das ovelhinhas e tal. E naquela mesma hora, Davi fica irado. Né? Meu Deus, que absurdo! Como é que um cara fala um negócio desse? Esse cara tem que morrer.
Aí Natan, pois é, né? Esse cara é o Senhor. És tu esse homem que deveria morrer. Como a gente viu ontem, a palavra sobre domínio, a gente vê esse exemplo de Davi e a gente vê o lamento de Deus. Deus, através do profeta Natan, Deus pergunta a Davi, Davi, o que foi que houve? O que aconteceu? Eu te dei tudo. Tu tinhas tudo que tu quisestes. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, os teus braços, em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, Davi, eu te daria mais. Ou seja, você, Davi, não precisava lançar a mão do que não era teu. Você não precisava lançar a mão daquilo que não fazia parte da promessa, daquilo que não fazia parte da bênção. A sua atitude foi muito doida, muito louca. Você perdeu o domínio. Você não agiu com domínio. E, como podemos ver ontem, né? O maior domínio que a gente pode ter, a coisa que a gente tem que entender, que a gente precisa dominar de fato, é as nossas vidas. Se nós conseguirmos dominar a nossa vida, desde o comecinho lá no Gênesis, essa foi a palavra de ordem de Deus, dominem, governem. E pelo menos eu, né, todas as vezes que a gente escuta essa palavra, domine, governe, a gente pensa nos outros. Mas como eu disse, e eu gosto muito de analisar a palavra pela sua raiz, pelo que ela é, dominar é um verbo, né? E verbo é ação. Não esqueça isso. Verbo é ação. Eu não sei se tem alguém aí, professor de português, né? Mas aí, hoje me aconteceu uma coisa assim, bem interessante. Eu estava aqui lavando os pratos e eu orando, Senhor, como é isso, meu Deus? Como é que a gente pensa em dominar tudo, dominar cidades, dominar o mundo, dominar sistemas, dominar tanta coisa? E a gente não consegue dominar a nossa própria vida. Como assim, Deus? Como é isso? Por que a gente não já entendeu isso? Por que a gente não já está assim, nesse nível de dominar a nossa própria vida? De dominar a nossa vida a tal ponto de fazer a tua vontade, da tua vontade prevalecer, não a minha, não a da carne, não a do mundo, não a do diabo. Meus amados, Deus me deu uma resposta dentro da gramática, dentro do português. Como eu sempre vejo a palavra pela sua raiz, aí o Senhor falou comigo ali na pia, lavando os pratos. E disse assim, por onde começa a conjugação do verbo? Qual o primeiro pronome que é usado? Quem acertar vai ganhar o quê, André? Eu. Vai André ganhar muito. acertou. Vai ganhar a viagem para Gramado. Cuidado com a pegadinha. Gente, qual é a primeira pessoa? Qual é a primeira pessoa do pronome? Como é antes do verbo? Vem o quê?
Quem é a primeira pessoa? Diga eu. A conjugação do verbo, a prática do verbo, o exercício do verbo, da ação, começa comigo. Sou eu. Sou eu que começo na ação do verbo, da palavra, dominar. Aí a gente pode ver, fora de Davi, outras pessoas que tiveram na Bíblia e que tiveram o domínio, que souberam dominar, tiveram as mesmas oportunidades, tiveram a oportunidade de pecar, tiveram a oportunidade de errar, tiveram a oportunidade de causar essa decepção que Davi causou aqui em Deus. Deus pergunta, Davi, qual é? O que foi que te faltou? Como assim? Você manda matar o cara e fica com a mulher dele? Que história é essa? Aí nós podemos ver o exemplo de Daniel. Né? Daniel chega lá, no reino, como escravo. Tem a oportunidade de comer na mesa do rei, as iguarias do rei, aquela delícia que devia ser aquela mesa. E Daniel começa a dizer, não, eu não quero nada disso, não vou comer nada disso. Gente, Daniel chega ali naquele reinado dominando, sendo dominador da situação do começo ao fim. Ele chega e começa a crescer, e começa a ser reconhecido do rei, e começa a interpretar os sonhos, e a coisa vai andando, e ele começa crescendo. O rei diz, olha, eu vou dividir aqui, e Daniel vai ficar com tal parte. Aí o povo começa a ficar com inveja de Daniel. Né? E a Bíblia diz que ele tinha lá na sua cola um grupo, pessoas querendo descobrir qual era o erro dele, querendo descobrir na sua vida qual era a área que ele não dominava, que ele era fraco. Mas a Bíblia diz lá em Daniel 6, 4 e 5, diz que Daniel era um exemplo. Ele era um exemplo de serviço, ele era exemplo no seu serviço, ele era exemplo nos seus relacionamentos, ele era um cara fantástico, e a Bíblia diz que os caras reconheceram, a gente não tem como pegar esse Daniel. O cara é correto demais, ele é honesto, ele é justo. A não ser que seja via sua comunhão com Deus. Eles analisaram Daniel, eles viram o procedimento de Daniel. E assim, é muito triste a gente saber. Eu não sei se isso acontece onde você está, né? Mas acontece em alguns lugares. Eu, como funcionária pública, já vi muitas vezes isso acontecer. A pessoa chega no trabalho, ora, pede a Deus, Deus, abre uma porta, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas se torna aquele exemplo do mal dentro do trabalho. É muito triste ver crentes, pessoas que dizem que amam a Deus, pessoas que dizem que servem a Deus, que são um exemplo terrível dentro do trabalho. Age com preguiça, age com desonestidade, age com mentiras, faz corpo mole para o serviço não andar, né? Atrapalha quem está fazendo certo. Aqui próximo, na cidade próxima aqui, que é Cabedelo, tem o Porto. E algumas empresas lá do Porto, eu soube, né? Que diz, olha, não traz ninguém crente para cá, não. Traz não, que esse povo é muito preguiçoso, cria problema, inventa história, isso e aquilo. Aí eu disse, meu Deus, que situação difícil, né? É muito difícil quando um cristão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, não entende o seu papel, não entende para que foi chamado, não entende que há uma necessidade urgente desse alinhamento, ele acontecer, e ele vai sendo construído cada dia. É difícil isso. Daniel não tinha esse problema.
Daniel era exemplo de honestidade, de trabalho, de verdade, de dedicação. Os próprios inimigos dele reconheceu isso nele. Esse cara não erra. Como assim? Esse cara não erra? Como é que pode? Que cara alinhado é esse com a verdade, com a honestidade, com o trabalho, com boas ideias? Que cara mais alinhado? Aí alguém chega e diz, não, mas vamos resolver isso. A gente tem que ter a não ser por conta da religião, por conta do conhecimento dele, da prática dele com Deus, né? Diz assim, ó, Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. E é triste a gente saber que a igreja tem pessoas que podem ser acusadas diante do chefe, diante da comunidade, diante da igreja, diante da família. É muito triste isso. O que não aconteceu com Daniel. Pois ele era fiel, ninguém podia assim chegar a uma conclusão de que não encontraria acusação contra Daniel, a menos que fosse algo relacionado à lei, com a lei do Deus dele. Vamos cascavear a lei do Deus dele. Vamos descobrir como é que a gente faz. A gente pega uma lei do Deus dele e põe para que o rei faça coisa diferente. E levar uma ideia para o rei. Rei, você é o rei, você é o cara, você é isso, você é aquilo. Vamos fazer um negócio? 30 dias. Todo mundo aqui vai buscar o Senhor, todo mundo vai querer o Senhor. Olha, todos os pedidos é para o Senhor, não é com mais ninguém. Na intenção de pegar Daniel. Mas Daniel era um cara alinhado, diferente de Davi, diferente de tanta gente que a gente conhece, diferente de nós. Daniel, ele tinha o domínio. Ele tinha aquilo que a gente viu lá no texto de Filipenses. Ele tinha a moderação. Em nenhum momento essa notícia, esse decreto, essa coisa assinada pelo rei, abalou Daniel. Em nenhum momento Daniel foi lá e disse, rei, o senhor está louco, como é que o senhor assina um negócio desse, homem? Tem um Deus maior que o senhor. O senhor, olha, não faço não. Ter o domínio, muitas vezes, é ficar calado. E falar com quem realmente resolve. Daniel não foi em busca dos caras que inventaram lá a história do decreto. Daniel não foi tomar satisfação com o rei. Daniel não ficou com medo. Daniel não ficou aborrecido. Daniel foi lá fazer o que ele fazia todos os dias, 3 vezes ao dia. Você leu o decreto e disse... A conversa secreta de Daniel com Deus, que hoje a gente entende, né? Foi aquela coisa tremenda, maravilhosa. Deus, olha, escreveram o decreto, mas a gente não vai ficar assim sem falar por causa de um decreto, né, Deus? Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de dobrar meus joelhos diante de ti. Eu sei quem é o Senhor, eu te conheço, Deus. Esse povo não sabe de nada. Mas eu te conheço. Eu tenho aliança contigo. Eu estou aliançado contigo. Há um alinhamento entre nós, Pai. Nada vai nos separar, nada vai nos deter. Se for para morrer, eu morro. Mas eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão do meu chamado. Eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus. Eu não posso abrir mão de Deus. Não é a carne que me domina.
Não é a conversa desses caras. Não é um papel assinado pelo rei que vai fazer com que eu mude de ideia. Ele parte para o seu quarto para orar. Ele nem disfarçou, né? Ele continuou lá, na sua oração, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia orando. E os caras não deram nenhuma trégua. Imediatamente foram lá. Olha quem está orando. Olha quem está de joelho diante de outra pessoa que não é o rei. Pegamos Daniel. Eles pensavam que o domínio era deles. Eles pensavam que eles entendiam de domínio, que eles entendiam de virar a página. Toda a trama contra Daniel serviu apenas para promover mais ainda Daniel. Serviu apenas para que o rei tivesse a oportunidade de conhecer o Deus de Daniel, porque o rei ele já era apaixonado por Daniel. O rei já respeitava Daniel. O rei já ouvia Daniel. O rei já confiava em Daniel. O rei colocou na mão de Daniel, responsável, sendo ele de outro povo, pertencendo a outro povo, servia a outro Deus. Mas o rei, com todas essas diferenças que eles tinham, de religião, de Deus, disso, daquilo, daquilo outro, o rei colocou na mão de Daniel, que ele não colocou na mão do seu povo. Na mão do que faziam parte do seu domínio, do seu reinado. Daniel recebeu mais do rei do que eles. E foi por isso que surgiu a ideia maligna, foi por isso que surgiu o decreto, foi por isso que fizeram um rei, agora carimbe aqui com seu anel. Se não tiver o carimbo, não vale. E ficou aquela documentação irrevogável. Depois disso, o rei não podia fazer mais nada. E eles tinham certeza que eles iam pegar Daniel ajoelhado diante do seu Deus, pedindo a seu Deus, por eles mesmos, pelo seu povo de Jerusalém, e por ele mesmo. E Daniel, não, eu vou continuar orando, eu não posso. Não será esse decreto que vai romper a minha comunhão com Deus. Tem gente que a vida nem está em risco, como a de Daniel estava. Nem está correndo risco de nada. E abre mão. Perde o domínio. Vive essa loucura de ser dominado pelo medo, pelo erro, pelo pecado, pelo diabo, por isso, por aquilo, por tudo. Menos pelo Senhor. Por todas as coisas. Não porque minha família, não porque minha esposa, não porque meu tio, não porque minha mãe, não porque o pastor, não porque o apóstolo, não porque... Totalmente desorientado. Totalmente sem controle, sem domínio de nada. E Davi tinha tudo para acertar. Mas escolheu errar. Daniel estava numa posição bem menor que a de Davi, mas escolheu acertar, escolheu fazer a diferença, escolheu dominar aquele ambiente. Tinha um rei, mas quem dominava era Daniel. A governança ali era de Daniel, era do Deus de Daniel. Aí os caras viram Daniel orando, né? E foram correndo pro rei. Olha o rei, aquele seu queridinho, aquele que o senhor elogia, aquele que o senhor deu tanta confiança, aquele que o senhor fez isso, fez aquilo, diz onde ele está. Imagine que a gente descobriu. Descobrimos Daniel orando. Descobrimos que ele não deixou de orar 3 vezes ao dia, como ele fazia antes do decreto. Descobrimos, rei, que ele não te respeita, que ele não te ama. Olha que jogada, né? Que coisa maligna, que coisa
tenebrosa. Mas Daniel, firme. E quando o rei descobre que o traidor, entre aspas, que Daniel não estava traindo ninguém, né? Era Daniel, a Bíblia diz que o rei ficou triste. Meu amigo justo Daniel, meu Deus, e agora? E quis mudar o decreto, que foi para lá, foi para cá, achando que podia dominar aquela situação. E Daniel tranquilo. Mas Daniel, rapaz, tu não podia fazer diferente, homem, olha, você vai entrar nessa cova de leões, esses leões famintos, eles vão acabar com você, Daniel. Eu não queria te perder, Daniel, você é um cara tão importante aqui no reino, você é isso, você é aquilo outro, meu, vamos resolver isso de outra forma, Daniel. Por que cresce o suborno nesse país? Por que cresce a mentira? Por que cresce tanta confusão nessa política? Por que cresce tanto, essas coisas crescem tanto? Por que a gente vê os pastores envolvidos com tanta coisa errada? Por que a gente vê mãe, pai, professor, tanta gente fazendo tanta coisa que desabona a conduta, desabona a moral, desabona tanta coisa. Tanta gente se vendendo por trocados. Trocados ou milhões, não se venda. Quando a gente começa a dominar nós mesmos, quando a gente entra no pronome eu domino, eu tenho que começar dominando eu que preciso dominar a minha língua, eu que preciso dominar meus pensamentos, eu que preciso dominar as minhas atitudes, eu que preciso dominar a minha adoração a Deus, como é que eu estou fazendo, eu tenho que pensar, eu tenho que mudar isso, eu que vou dominar a minha vida financeira, eu que vou dominar. É mais fácil segunda pessoa. A segunda pessoa quem é? A primeira é eu. Quem é a segunda pessoa? É tu. É fácil querer dominar o outro. É fácil achar solução para o problema do outro. É fácil achar solução para a dificuldade do outro. Não, tu tem que fazer assim. É simples, é fácil. Tu faz assim, rapaz. Age desse. Ah, se fosse comigo não faria desse jeito, não. Se fosse comigo era diferente. Se fosse comigo, eu ia fazer assim, assim, assim. Faça assim. É fácil achar solução para o outro. É fácil dominar o outro. É fácil dominar as situações que os outros não sabem resolver e a gente chega com a ideia assim, resolve assim. É fácil estar na segunda pessoa. É mais fácil ainda estar na terceira. Quem é a terceira pessoa? Ele. Ah, ele fez assim. Ah, ele fez assado. Ah, mas se eu fosse ele, tinha feito desse outro jeito. Não, eu não ia ter essa situação dessa forma. Mas aí Daniel segura, domina aquela situação, caladinho, em oração, em respeito ao rei. Até aqueles caras receberam o respeito de Daniel, porque em nenhum momento Daniel foi questionar nada com eles. E a gente está numa situação bem complicada, né? Porque hoje tudo, vamos para a justiça, vamos resolver desse jeito, vamos resolver daquele. A atitude de Daniel de ir falar com Deus, de não abrir mão da sua comunhão com Deus, muitas vezes falta em nós. Muitas vezes a gente acha que é na justiça que a gente vai resolver, é discutindo que a gente vai resolver, a gente perde o domínio porque a gente busca caminhos diferentes, que seria o único caminho que era para seguir, que é a busca do Senhor. E Daniel vai, e o rei lamenta, e o rei implora, não tem jeito. O rei até que os caras foi falar, né?
Olha, não, rei, mas o senhor botou seu anel. O senhor esquece que depois que bota o anel não pode mais voltar? Não tinha jeito, o Daniel tinha que entrar na cova dos leões. E Daniel entrou. E eu tenho certeza que Daniel dormiu na juba do leão. Tranquilo. Leões famintos. Mas Daniel dormiu tranquilo. O Senhor entrou. O Senhor. Veja como são as coisas, né? Daniel dominou fora da cova do leão. E Deus entra na cova para dominar dentro. Para livrar a sua vida. Para mostrar para aquele povo que Daniel tinha um Deus vivo, um Deus poderoso. Para mostrar aquele povo que Daniel estava alinhado com um Deus que entra na batalha, que traz livramento. E o rei passou a noite fazendo o quê? Jejuando, aperreado, clamando ao Deus deles para livrar Daniel. E a Bíblia diz que de manhã ele acorda e vai lá, ele corre lá, e ele grita por Daniel. Ele chama o nome desse, Daniel. Aí Daniel acorda, levanta os braços. Diga aí, rei! Viva o rei! Daniel está vivo! Não era para se esperar menos desse Deus de Daniel. O alinhamento que Daniel tinha com Deus, o domínio que Daniel tinha, fez tudo isso acontecer. Mas tem outro cara bem interessante, que é o José, né? José passou pela mesma situação. José só basta contar o sonho para os irmãos, pronto, acabou-se. Ele disse que ele tinha paz, até não contar o sonho para ninguém. Mas quando ele contou, a coisa se levantou, o negócio desandou na vida dele, vamos, vamos matar, vamos isso, vamos aquilo outro, aí acha um buraco, joga ele dentro, não, mata, aí ficou aquela discussão, aí aquele que deu a ideia de vender ele para o pessoal lá que vinha do Egito, ele não sabia que ele estava fazendo parte do plano de Deus. Imagine como quando o José saiu dali, né? Ai, meu Deus, ainda bem que eu não morri. Ia jogar ele num buraco, um bicho podia entrar e matá-lo. Eles mesmos matar eles. E agora ele estava lá vendido, ainda bem que eu estou livre desses meus irmãos. Vou lá para a Babilônia, e lá o negócio vai ser diferente e tal, e Deus é comigo, e a coisa vai ser bacana, e... Olha como José também era alinhado com Deus. Olha como José também dominava. José, ele entendeu que o domínio tinha que começar na primeira pessoa. É eu que tenho que dominar isso aqui. E na prisão ele dominou, lá na frente do rei ele dominou, nos sonhos do rei ele dominou. Aí chega a mulher do rei. Você é muito lindo, você é isso, você é aquilo, venha, fique comigo. José disse, não é assim não. Eu não vou trair o rei. Eu não vou, mas não vou de jeito nenhum. Você é doida, você é louca. Não perdeu o domínio. Não se dobrou diante da oferta da mulher de Potifar. Gente, isso é tão sério. Isso é tão urgente. É tão urgente a gente aprender a nos dominar, a ter esse domínio próprio. A usar o eu. Eu preciso dominar.
Eu preciso ser forte. Eu preciso dizer não para o pecado. Eu preciso dizer não para a preguiça. Eu preciso dizer não e fechar a boca, falar menos, ouvir Deus. Todos nós já tomamos prejuízo por não ouvir Deus. Tem ninguém aqui nesse grupo que não passou por isso. E se não passou, tem uma notícia para lhe dar. Você vai passar. Quando a gente não ouve Deus, a gente toma prejuízo. Davi diz, não, tá tudo bem aqui, eu tenho tudo. A guerra tá lá, o pau tá cantando. Aí vai para a varanda, vê a mulher tomando banho. Meu Deus, que mulher é essa? É casada, viu? Não importa. Ele agiu loucamente. E quando a gente não tem o domínio, quem toma conta é a doideira. Quem toma conta é a carne. Quem toma conta é o mundo. Aí a gente passa a ser dominado pelo mundo, a gente passa a ser dominada pela carne, passa a ser dominada pelos comentários de pessoas que não tem nada a ver. Passa a escutar gente que não tem nada a ver, não escuta a palavra. Age com rebeldia, age com indiferença. O Espírito Santo fica lá falando. Não, deixa aqui, quem resolve sou eu. Não, Espírito Santo, só você dominar, não. Quem domina sou eu aqui. De forma errada, né? Não é submissa à vontade de Deus. Mas tem um cara lá no Novo Testamento, é o tal do Pedro. Jesus morre, aquela tristeza, aquela violência, aquela coisa toda. Aí Pedro diz assim para os outros, eu vou pescar. Eu vou pescar, acabou tudo, não tem mais nada. Vamos embora pescar. Desistiu, perdeu o domínio. E foi, passou a noite todinha lá pescando. Pegou o quê? Nada. Porque quando a gente não está com Deus, o que a gente ganha é isso, nada. Quando Jesus não está no barco, é muito perigoso um barco sem Jesus. É muito perigoso uma família sem Jesus. É muito perigoso parecer que é de Jesus e não ser. Aí Pedro vai pescar, passa a noite todinha, não pega nada. Mas Jesus é bom, né? Aí ele vai para lá, para a praia, e quando eles chegam, Jesus pergunta, e aí, tem peixe aí? Trabalhamos a noite toda, assim, não tem nada, a única coisa que a gente ganhou aqui foi cansaço, eu tô aqui cansado, estressado, não tem nada. Jesus disse, faz o seguinte, pega a rede, joga de novo ali do outro lado. E veio muito peixe. Aí Jesus chama Pedro para aquela conversinha de orelha. Né? Ele prepara um cafezinho para eles, bem bacana, né? Peixe na brasa com pão. Jesus preparou para eles. E depois que eles pescam, que vem, Jesus, bota mais um peixinho aqui desse que vocês pegaram, tal. Jesus chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Tudo está lá no primeiro mandamento. Se você não consegue ter esse domínio que a gente está falando, esse domínio que Deus quer que você tenha, você precisa avaliar o seu amor para com Deus. Como eu disse no dia passado, não podemos mais perder tempo. Ou você ama a Deus de fato, de verdade,
que quem ama, acredita, e quem acredita, obedece, ou você nunca terá o domínio sobre a sua vida. Nós nunca teremos o domínio da nossa vida. Alinhado com a vontade de Deus, se o nosso amor para com Deus não é do modelo dele, é amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas é o quê? Todas as coisas é todas as coisas. Não tem dinheiro, não tem conversa, não tem fulano, não tem Beltrano, não tem meu melhor amigo, não tem meu inimigo, não tem. É você e Deus. Esse domínio que o Senhor quer que a gente assuma. Né? Ah, você vai ganhar as nações, a gente fica feliz, né? Ganhar as nações. Meu Deus! Esse domínio do outro, das coisas do outro, é animador. Eu vou dominar, todo mundo vai me obedecer, todo mundo vai fazer, todo mundo vai acontecer. Mas quando o domínio, ele vem para a primeira pessoa e a gente entende, né? Eu disse, Deus, por que eu não já entendi isso, Senhor? Quando eu estava ali lavando os pratos, Senhor, por que eu não já entendi isso, Senhor? O domínio mais espetacular é quando eu domino. É quando eu obedeço, é quando eu entro em linha com o Senhor. Esse é o pipoco, como eu digo aqui. Esse domínio das nações, da cidade, das outras coisas, é a consequência do seu domínio. Você é tão bom no domínio, no exemplo de Daniel, que as coisas vêm assim, ó, flui. Vai fluir, a bênção vai fluir. Você vai viver a promessa do Senhor. Você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Você não vai pedir emprestado, você que vai emprestar a muitos. Deus quer tanto nos abençoar. Ele quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado. Às vezes a gente recebe uma profecia, né? Olha, Deus está dizendo que vai abrir as portas, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Aí dá aquela alegria, né? Meu Deus, Deus vai fazer. Deus isso. Dá aquela alegria. Mas promessa de Deus não se cumpre. Promessa de bênção, promessa de Deus nunca vai se cumprir em quem não quer se alinhar com Ele. Não vai. Ah, pastora, mas eu já orei tanto, eu já jejuei, eu já fiz, já aconteci, que adiantou a oração de Davi para o menino. O profeta disse, o menino vai morrer. E o menino morreu. Davi orou, jejuou, esperneou, trocou a harpa, fez não sei o que lá. E o menino morreu. Porque ele estava orando, mas ele estava desalinhado. Ontem, com a pregação de Jojo, eu recebi uma resposta de Deus, de uma revelação que Deus me deu há 10 anos atrás. Ontem eu vim entender melhor a revelação que eu recebi 10 anos atrás. Eu estava aqui nessa casa, eu morava aqui sozinha, e orando, né? Quando eu vim aqui trabalhar com a igreja aqui, aí eu disse assim a Deus. Eu disse assim, Jesus, é o seguinte, por que o Senhor fazia milagres e eu não faço? E eu fiquei perguntando, foi dias perguntando. E o Senhor dizia nada, calado. Aí, para chegar aqui, na cidade, a gente pode chegar pela balsa, que divide aqui a cidade, né? A cidade de Lucena com a cidade de Cabedelo, e a gente pode vir pela estrada.
Mas pela estrada, o ônibus tem horário, aquele negócio todo. Então, eu sempre vinha, quando eu vinha do plantão, eu sempre vinha pela balsa. E nesse dia, eu larguei de plantão, fui na igreja, lá na sede, resolvi umas coisas, e ficou de noite. E eu peguei a última lancha, que tem a balsa e tem a lancha. Então, eu vim de lancha. A lancha é uma lancha com a carcaça de um ônibus em cima, né? Aí eu entrei, aquela noite bem escura, só tinha umas 4 pessoas na lancha. E eu fiquei lá, na janela, olhando para o mar. Daqui a pouco, eu escuto uma voz nesse ouvido aqui. A voz diz assim a mim: Jesus fazia milagres porque ele era livre. Aí eu olhei para trás, né? Eu sou cheio. E eu vi que as pessoas que estavam ali não falaram nada para mim. Aí eu disse assim, mas Jesus... Aí eu disse assim, eu entendi que era Deus falando comigo. Eu disse, por isso não, que eu também sou. Aí o Senhor disse assim, deixa eu lhe explicar o que é ser livre. Você vai entender diferente o que é ser livre. Ser livre é ser livre das coisas, é ser livre das pessoas e é ser livre do sistema. Daniel era um cara livre. Jesus era um cara livre. Aí ele disse assim, você suportaria ouvir o que Jesus ouviu? Chamaram Jesus de bebarrão, chamaram Jesus de glutão, diziam que ele expulsava demônios pelos demônios, olha, disseram tudo. E Jesus não revidou, não desistiu, não deu ouvidos, prosseguiu. Na sua missão ele prosseguiu. Então Jesus era livre das pessoas. Podia dizer o que fosse. Jesus todo dia acordava para fazer milagre. Jesus era livre do sistema. Quantas vezes quiseram que ele... E aí, o que a gente faz? Paga o imposto, não paga imposto, faz isso, faz aquilo. O medo maior deles era que Jesus assumisse o cargo político. Mas Jesus era livre do sistema. Jesus era livre das pessoas e Jesus era livre das coisas. Jesus disse, todo mundo aí tem onde reclinar a cabeça, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus era livre das pessoas, livre do sistema e livre das coisas. E nada impediu Jesus de cumprir a sua missão, porque ele vivia alinhado com o Pai. Ele sabia da sua missão, ele dominava a situação, ele tinha o domínio. Eu sei que aquela conversa é bem rapidinho a travessia, é uns 10 minutos. Mas parece que a gente conversou umas 2 horas. E aquilo foi tão libertador para mim, foi tão bom ouvir aquilo. E eu cheguei em casa, eu fiquei com a mesma coisa de ontem, fiquei aleluiada, eu não conseguia dormir, eu não parava de orar. Foi aquela coisa assim tremenda na minha vida. E eu comecei a entender que essa liberdade, ela tem a ver com o domínio próprio. Ela tem a ver com você olhar para Deus, ser de Deus, carregar dentro de si, eu pertenço a Deus. Nada vai mudar isso, se eu não quiser. Eu sou de Deus, Ele é meu, eu sou dele. É Ele que domina a minha vida, é dele que eu sou, eu pertenço a Ele. O pecado não terá domínio sobre vós, como está lá em Romanos. O mundo não terá domínio, a situação não terá domínio, o sistema não terá domínio. Quando você está alinhado com o Senhor, com a sua vontade, com a sua palavra. Não há mais tempo, a gente não pode perder tempo, não. A gente tem que agir, a gente tem que... O Espírito Santo quer fazer coisas novas, o Senhor tem pressa. Nós não podemos ser a geração daqueles que, passou aqui e não fez nada. O que é que você vai deixar para os seus filhos? O que é que você vai deixar para a sua família? O que é que você vai deixar para a sua comunidade? O que é que você vai deixar para a sua igreja? Como é que as pessoas vão se lembrar de você? Aquele crente ali é um crente meio
Eu nem sabia que era crente e era. Sério? Fulaninho é crente? É? Tem gente que passa... Meu Deus, eu não sabia não que fulaninho era crente não. Né? O cara quer ser agente secreto de Deus, do céu. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque ele não transporta Deus. Ninguém vê Deus na vida dele, na vida dela. É tanta doideira, é tanta coisa, é tanta desorientação, é tanta doideira, é tanto mundo, é tanta carne, é tanta coisa que ninguém vê Deus. Quando a gente era pequena na igreja, cantava um corinho assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Será que está fora de moda, né? Aí ontem eu entendi melhor essa revelação que eu tive lá no barquinho. Disse, meu Deus, ser livre é ter o domínio. Na primeira pessoa, é eu dominando. Jesus não se deixava se dominar pelas pessoas, pelo sistema. O dinheiro não mudou a cabeça de Jesus. A fama não mudou a cabeça de Jesus. As coisas não mudou a cabeça de Jesus. Nada mudou a cabeça de Jesus. Nada mudou a direção que ele tinha do Pai. Nada mudou a direção que Daniel recebeu. Nada mudou a direção que José recebeu. E eu fiquei ontem olhando, né, Jojo pregando, e Jojo, ele prega assim, né? Ele prega bem diferente. Aí, às vezes ele olha assim, aí quando você pensa que não vai sair nada, sai uma revelação assim tremenda de Deus, né? Irmãos, eu estou muito, mas muito tocada por essa palavra de ontem, por essa palavra de hoje. E, Senhor, a gente, sabe o que eu percebo? A gente tem uma vantagem enorme com os profetas, com os reis, com os discípulos, com todo mundo. A gente tem uma vantagem enorme, porque a gente tem a palavra. Né? Tem gente que quer pagar para ver, mas não precisa você pagar para ver. Resolve isso, resolve obedecer. Senhor, eu quero obedecer. Tem gente que a teimosia toma conta, você faz questão, eu sou teimoso mesmo, comigo é assim. Aí fica com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Poxa vida, renove, a palavra está aqui para você se renovar. Eu tinha um programa no rádio aqui, o pessoal, quando completava aniversário, né? Aí o pessoal ligava, fulaninha, que coisa boa, continue assim. Essa pessoa disse, meu Deus, não continue assim não, mude. Queira Deus, queira a palavra, queira se alinhar com o Senhor, queira o novo de Deus. O novo de Deus é tão impressionante, você nunca vai saber o que ele tem para frente, porque é sempre bom, é sempre maior, é sempre mais. É impressionante como a gente tem uma vantagem em cima deles e a gente despreza a vantagem que a gente tem. A gente tem mais vantagem no sentido que a gente pode acertar mais, porque eles já passaram por isso. Quantas vezes Deus disse ao seu povo, olha, não faça não, o que o seu pai fez. O seu pai errou. A geração que saiu do Egito não chegou em Canaã. Por conta de quê? Os mesmos problemas de hoje. Desobediência, rebeldia. Aí tem um hino, né, que o pessoal gosta de cantar aí. Aquele, aquieta minha alma. Pense no hininho que eu não gosto.
né? Porque tem uma frasezinha que ela diz: mas meu coração é teimoso demais para admitir. Quem? Quem resistiu a Deus e ganhou? Quem pode resistir a Deus? Deus disse: ó, fulaninho, o pecado jaz à porta. Deus resiste ao soberbo, o rebelde, o desobediente, o teimoso. O hino começa tão bem, mas quando ela chega essa historinha, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Não converteu. De quem esse coração? O coração teimoso é de quem? Quem é o teimoso? Quem é o teimoso? Respondam-me. Eu não sirvo ao teimoso, eu não sou do teimoso, meu coração não é teimoso. E se for, bota ele na linha. Tá teimando? Ei, não é assim não. Quem manda aqui sou eu, o domínio é meu. Coração teimoso, declaradamente teimoso. Não. Não, seja teimoso não, seja obediente. Teimoso só ganha lapada. Eu digo aos meninos da igreja, eu estou ensinando os meninos da sala. O desobediente ganha o quê? Não ganha nada, né, tia? Eu digo, ganha. O desobediente sempre ganha lapada. O desobediente sempre vai ganhar. E o obediente vai ganhar o quê? A bênção. Até quando a gente vai ficar discutindo isso? Seja obediente. Tem bênção para você. Ah, não sou, eu não sou não quero ser não. Vai ter maldição, vai ter bronca, vai ter problema, vai ter isso, vai ter aquilo. A palavra que Jojo disse ontem ia resolver um bocado de gente, um probleminha de muita gente que não precisava mais estar pagando psicólogo, né? Tomando remédio para dormir, para acordar, para tudo. Tem gente que toma remédio para dormir, toma para acordar, toma isso, porque não domina. Perdeu o domínio. Né? Gente, tem crente que só o Senhor. Né? Tá tão desalinhado, tá tão fora da linha que sem não, viu? Pelo amor de Deus! Vamos sair desses 21 dias mais obedientes, mais crentes, mais usando o verbo dominar na primeira pessoa, né? Quando a gente estiver usando o verbo dominar na primeira pessoa, meu Deus, vai mudar tudo na sua vida. Eu tenho certeza, vai mudar tudo na minha vida. Vai mudar tudo na igreja, vai mudar tudo em todo canto. A gente é essa geração que está aí para acertar, que está aí para ver o mover de Deus, que está aí para ouvir o Espírito Santo. E a gente tem tanta coisa favorável, tem tanta coisa boa. Né? Ore em línguas, ore muito. Diga a Deus, Deus, eu não quero ser descontrolada, eu não quero ser essa pessoa endoidecida, insana, que faz as coisas assim, de todo jeito. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero que a minha vontade esteja dentro da tua vontade, que a minha vontade não vale nada, mas a tua vale tudo, Senhor, e é a tua que eu quero para mim. Até quando a gente vai estar falando isso? Até quando a gente vai estar clamando? Né? Custa nada ser como Daniel. Né? Custa ser como José, do Egito. Custa tomar os bons exemplos. Por que olhar para os maus exemplos? Tem gente que já acorda reclamando de tudo. Por quê? Por que não acorda louvando? Por que não acorda agradecendo? Ah, mas dói isso, dói aquilo outro, não sei o quê. Mas também você reclama muito. Para de reclamar. Para de dizer, Deus, eu não vou reclamar mais não. Vamos lá. Eu quero mudar isso, eu quero mudar a minha linguagem, eu quero ter uma linguagem de fé. Quem domina tem uma linguagem de fé. Quem domina está tranquilo.
Eu posso ver a tranquilidade de Daniel, gente, depois daquele decreto. Ah, tem um decreto aí, é? É o quê mesmo? Ah, não é para orar mais não, tá beleza, fica tranquilo. Então, minha oração. Amém, Deus nos abençoe, nos ajude. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia. E que a gente possa sair desses 21 dias muito melhor do que a gente entrou. Querendo Deus, buscando Deus, com sede de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.